Nos órgãos genitais? Não, pode tocar no corpo do papá, no bem bom do papá, porque você também tem, porque é um homem como eu. Agora, as nossas mamães, pelo menos as mamães atuais, que têm uns 30, 20 anos, não há educação sexual. A maioria. Não tem 40, agora, de 40, 50, 60 dá. Eu só vou ter educação sexual quando tiver com o marido. Eu estou a dizer. Quando tiver a viver maritalmente. Atenção, eu disse a educação sexual, quer dizer, a parte mais importante da educação sexual para nós do norte. Educar uma criança, um filho, não é? O que é cuidar, o período saber menstrual. lavar a vagina, não é? Isso. Não preciso tocar esse assunto porque qualquer pai no mundo educa o filho. Mas será que educa? Qualquer pai. Nem qualquer todos pai. educam. Nem todos. Eu estou falando, estou a recuar nos anos 60, atenção. Mas também não se pode dizer, o senhor Charles disse que a educação sexual em Angola é zero. Eu não concordo. Pode não ser a 100%, não é? Mas também não é zero. 5%, Nem 100%. Nem é 5%. Eu te falo isso, sabe o quê? Desculpa. Eu falo isso na qualidade de ser, não vou falar de ser figura pública. Okay. Do Charles Bapati ter uma história onde eu tive muitos contatos com as comunidades. Eu era professor, taxista, músico de intervenção social, política social. Visitei quase toda Angola, visitei 15 países africanos. Quer dizer, eu conheço a educação sexual em relação a muitos países africanos, em relação ao nosso país. Eu acho, quando falo zero, talvez estou a ser muito radical falar 0%. Quando eu falei zero, estou a me referir, pelo menos, nada, está certo, minha querida. Quando eu falo zero, estou a me referir a uma porcentagem mais baixa, 15%, 20%. Dos casais jovens, dos 30, 20 anos, 40 anos, 50 anos, há educação sexual. Sexo é uma coisa, sexualidade é outra coisa. Sexualidade são pormenores pequenos para assim a pessoa atingir e conhecer um bocadinho o seu corpo e os órgãos para assim conseguir fazer o sexo ou saber o sexo para ter o domínio do sexo, para saber sexo. Há diferença, porque sexo é uma coisa que os adultos fazem. Sexualidade é um ensinamento que tem para chegar ao ponto de sexo. Para dar às crianças, para os jovens ou os adolescentes, para chegar à fase da puberdade, então poderem fazer, há pessoas que fazem muito mais cedo. Estava a falar, a diferença que há é porque os anos atrás tinham os tabus que as pessoas não conseguiam abordar sobre o assunto, sobre sexo, sobre sexualidade para dar um ensinamento. Porque a evolução faz com que deturpam determinadas coisas, porque os veículos, que é a comunicação, são os veículos sociais, televisão, jornais, isso vai banalizando determinadas coisas, faz com que as crianças chamam a atenção de muita miúda. E a pobreza também engloba nesse tema. Por quê? Porque somos as necessidades, até porque uma família de 7 ou 8 irmãos, os pais não têm muita atenção. Cada um na sua vida, não tem, porque, olha, desculpa cortar, frisar, a dinâmica da vida. Porque as pessoas, nós não temos tempo de tomar conta dos nossos filhos. Saímos das 7 de casa, os filhos estão na creche, ou no infantário, ou não, só voltamos às 18. E depois temos um tempinho de uma hora ou outra para ficar com eles. Se não tivermos transmitir isso, temos o final de semana para dividir algumas coisas com ele, então a gente não tem como. Ele vai sofrendo, o corpo sofre transformações. Consoante vai sofrendo transformações, ele vai perguntando. E o pai ou a mãe vai aconselhando. Aliás, às vezes não é preciso esperar, não é preciso esperar que isso aconteça. Quando os pais dão conta que está a se aproximar a idade da adolescência, não é? Que entra na fase da puberdade, onde o pai que não tem tempo de ver isso, como é que foi? Bom, um pai que está offshore. Sim, há pais que não têm tempo, mas hoje em dia, por exemplo, nós já temos manuais, por exemplo, na 6ª classe, já se aborda esses temas sobre a vida do homem, onde engloba vários temas em relação à puberdade, à adolescência, à gravidez, já na escola. Mesmo até com esses manuais, ainda há a necessidade dos pais transmitirem, porque é mais confortável saber que o meu pai é que está a me transmitir, como é que o meu corpo vai desenvolver daqui para frente, como é que eu devo me comportar. Lá está o problema, infelizmente, nem todos os pais têm essa preocupação em transmitir esses conhecimentos. Por isso mesmo houve essa necessidade, não é, de pôr esses temas em escolas, para os professores nas aulas transmitir esses conhecimentos aos alunos. Principalmente para a 6ª classe já se dá um tema mais avançado, porque apanha as crianças com a idade mesmo já a entrarem para a adolescência.
Porque nós sabemos que na adolescência a criança começa a sofrer as transformações físicas e sentimentais. Físicas porque nas meninas começam o desenvolvimento dos seios, aumentam, o tom de voz torna-se mais fina, surgem os pelos na pubis e nas axilas, e nos rapazes torna-se o tom de voz, a voz torna-se mais grossa, o desenvolvimento, como é que eu posso dizer, também nascem os pelos na pubis e nas axilas, e concluindo, há características próprias, não é, que identificam a criança na adolescência. Então, nesta fase da adolescência, sobretudo na puberdade, nessa fase da transformação física da criança, aí onde começamos a educar a criança. Eu acho que o facto de terem introduzido esses temas em escolas, sobretudo nos manuais, para serem transmitidos nas aulas... Mas a nível nacional? A nível nacional, sim. Eu acho que foi pelo facto mesmo de os pais, muitos dos pais não terem aquele cuidado de transmitir, não é? Preparar as crianças nesta fase, porque se não recebem essa educação em casa, pelo menos na escola, obrigatoriamente essas crianças têm que receber, porque o professor automaticamente ele tem que transmitir esses conhecimentos. A geração atual são os pais. Quem ensina são as tias. Isso é mais na sociedade angolana, não é? Nas tradições. Nas tradições, está certo. Nas tradições, é muito relativo, mas nas tradições quem ensina são as tias. Hoje em dia não precisamos esperar a tia para ensinar uma filha. Globalização. A globalização. A própria filha vê comunicação social. Fala-se pela televisão. Divulgação massiva. Na escola, eu digo na escola, porque eu própria já dei esses temas. E o professor não pode ocultar, não pode omitir nenhuma informação que está escrita aí por vergonha. Tem que dizer tudo. Acha que dizem? Eu, pelo menos, tem que falar. Porque está escrito aí no livro, tem que falar. Mas o professor Ganadaga, aquela educação, tem vergonha de falar vagina. Mas não pode. Tem. Isso já está... Tem vergonha de falar, olha, bunda. Tem vergonha de falar isso? Não, nós aí, ao transmitir os conhecimentos, tem que falar. Quando é pênis, tem que falar que é pênis. É verdade. Vagina é vagina. Clítoris é clítoris. Tem que falar tudo. Não, mas a nossa sociedade... Os apresentadores do programa de televisão ou de rádio, vamos falar exemplo da Rádio Luanda, alguns falam, exemplo, olha, tem que dar um cumbu, é calão. Mas para a nossa sociedade, para o nosso público, tem que falar mesmo assim. Na rádio, vamos falar na TPA2, o SEBEN. Não é? Se eu falar da bunda, na educação sexual, se eu falar na escola, vamos falar na escola. Mas bunda dá certo, só que é quimbundo. Mas está certo, mas qual é a coisa que eu ia provar? Bunda. Quando é para falar de educação sexual, tem que saber falar para o nível das crianças. Eu não vou dizer termos que as crianças não vão entender o que eu estou a dizer. Mas mesmo nessas idades... Tem plano de aulas em cada classe. Se a dona é professora de educação sexual, vamos falar assim, primeira, segunda, terceira, claro, não vai ter essa minha linguagem. Mas se eu estou a dar aula, exemplo, na 8ª classe, 9ª classe, 10ª classe, exemplo, educação sexual, eu falo isso assim. Nas crianças, claro. Não tem que falar. Nos mais velhos. A partir dos 12 anos. Há terminologias para qualquer tipo de nível. A partir dos 12 anos já se pode falar desses termos sem problemas. Não admite-se um miudinho chamar-lhe, Charles. Eu não aceito. Por quê? Então, por quê? Porque então há terminologias para cada não, mas educação sexual. Não, mesmo a sexualidade. Não podes falar terminologia. Educação sexual na escola. Então a dona falou, por exemplo, da vagina. Não é? Quer dizer... Sexta classe. Sexta classe. Já namora. 11 anos, quase 12. a maioria do sexo feminino namora, a maioria na sexta classe. Eu vou falar, já que estou na escola, ninguém está a filmar, para não falar que estou a cometer um grande crime. Eu vou falar, não, atenção, órgão, fala vagina. Vocês conhecem a vagina? Vagina. Que vocês falam lá na rua. Não. Tem que ser moderado. Era bom me convidar a ser professor de educação sexual. Nunca vamos aceitar. Vamos aceitar. Nunca. Tem que ir ao Ministério da Educação. Eu tenho a terminologia não se pode dizer. Desculpa, acaba de ser
acaba de ser os melhores professores da escola. Isso não é uma comédia, é uma coisa séria. Não, é realidade, não é comédia. Isso é uma comédia. A nossa forma de levar, a nossa forma de levar, de levar, brincadeira. De levar Estamos a transmitir conhecimento científico. Então, ao transmitir conhecimento científico, é temos que aplicar também termos científicos. Não vamos aplicar termos vulgares. Não conhece, que não sabe os parâmetros de como se conta pelos dedos. Quais são os bons professores que transmitem de uma forma real? Mas o senhor Charles não pode afirmar. Eu afirmo porque eu vivo aonde? Vivo em Angola. Mas eu sou professor. O senhor Charles tem andado em todas as escolas? Dona. Não, mas outro não, mas não é muito complicado. Minha querida professora, eu sou professor de carreira. Eu dei aula 1 ano e meio depois da independência. Mas agora o Charles já tem pedagogia? Mas você tem razão para me perguntar isso? Não, mas às vezes nós somos... Não, mas às vezes... Mas agora... Mas agora... Em Angola. Ser formado é uma coisa, saber de pedagogia é outra. Eu acho que as pessoas podem começar a namorar quando os pais sentem que os filhos têm uma responsabilidade dada. Nós como os filhos, vamos criar nossos filhos, nós conseguimos sentir se ele está responsável, está maduro, experiente para começar um namoro. As pessoas conseguem sentir a responsabilidade do miúdo, como é que ele está bem na escola, como são as amizades, porque o namoro é visível. Quando uma tua filha ou teu filho está a começar a namorar, consegues dar conta? Das contas. A frequência dos rapazes, a procura das meninas. Então isso tu consegues dar minimamente, consegues ter um aval, se ela pode começar a namorar e vais conhecer. E isso vai começar a acontecer esporadicamente, porque ele vai trazer o seu pretendente em casa, vais conhecer e vais ouvir um zum dali da sobrinha. Os pais quase não aceitam, né? Não aceitam, porque prioridade para os pais é os estudos, tem que se formar e tudo mais. Eu não consegui chegar, ainda não consegui chegar, porque acho ainda que não estou naquela responsabilidade. Ainda não sinto aquela... Porque tenho responsabilidades, eu acho que ainda tenho responsabilidade, tenho metas a atingir. Quantos anos você tem? Em cada 100 pessoas, podes encontrar uma com esse estilo. Não, concordo, mas eu concordo. Com esse estilo de vida que ela leva. É muito normal. Esses picais da tua mente, só conheço o interior da mulher. Não, também vais conhecer o meu interior. Mas o quê? Mas é namorar. Não, ficamos. Não, é namorar mesmo. Não é namoro. Não é namorar. Estás a conhecer o meu corpo e eu vou conhecer o teu. O Zé tem razão. Eu vou conquistar uma dama. Não é? Ficamos um tempo, não é namoro. Fomos saber na cama 3 vezes. Mas o que é namorar, afinal? Não. Tudo, tem muita coisa envolvida. É muita coisa envolvida, mas é conhecer. E agora falávamos numa boa. Vou-te pegar. Resume-se também a isso. Vocês estão diretamente no foco. Mas sobre é tocar. isso. Não, nós podemos andar. Não, mas eu não... Estamos a nos conhecer. Eu acho que não existe uma idade padrão. A puberdade. Uma fase da puberdade. Bom. Aí, na puberdade, começa o interesse pelo... Não, ela começa com 10 anos. Sim, na puberdade, na fase da puberdade, na adolescência, não é? Começa logo o interesse, aquele interesse pelo sexo oposto. Quando digo sexo oposto, não é uma menina interessar-se por um rapaz e o rapaz, assim sucessivamente. Começa logo por aí. Mas, professor, isso é mais um sonho. Porque a realidade não é assim. Porque as músicas instigam sexualidade já. Isso que eu falei. Duro, essas coisas. Atualmente, as pessoas ficam estimuladas, instigam na criança. Uma criança de 8 anos já canta música de palavrões, que já é conectado com sexualidade. Então as crianças com 12, 13 anos já estão abertas. As miúdas começam a estou a dizer na fase da puberdade. Já sabem o que é. Na fase da puberdade. Quero namorar, já diz. Fui dar uma bitoca, o meu colega, fiquei chateado. Eu tenho filhos de 2, 3 anos, já dizem, eu quero o meu namorado, faz anos, vais namorar, eu tenho que ter meu namorado, eu também já quero namorar, vou beijar, a minha Xuxa como é que mas está? Eles, há uma idade que eles falam por falar, sem ter conhecimento do que ele está a falar, porque ouve. Começa a despertar, sim. Também nessa altura. Tu consegues sentir se a tua filha está capacitada e responsável para ter uma relação
já de um outro nível, que é beijo, amassos e tudo mais. E eu acho, eu como homem acho que ia me sentir um bocadinho mal, minha filha beijou. Eu não sou um bobo, mas é entender para saber, para não ter aquele afastamento. Aí tá, as barreiras que às vezes os pais mostram para os filhos. Eu até posso dizer, dei um beijo a um menino. Com que cara que uma filha ou um filho vai chegar ao pai e vai dizer, sabendo do tipo de comportamento é que o pai vai poder manifestar perante a filha está a dizer esse tipo de coisas. Não, por isso tem que abrir aberturas para ter os filhos, mas para tu conseguir sentir. E dizer... Isso é tudo a ver com comunicação, não é? Como é que tu comunicas com os teus filhos, a tua mulher, e como é que vocês têm aquela ligação. Culpado. Exemplo, programa Laifar. Laifar é um programa, como falou Zé, a dona Arnaldina, a dona Elisandra, é mostrar o desenho da mulher, estou a evitar algumas palavras, o desenho da mulher a mexer as nádegas, para não falar a bunda. Este programa, Laifar, é um programa que eu podia passar só às meia-noite ou 1h da manhã. Esse programa é bom, anima, levanta a moral da pessoa. Mesmo os mais velhos dos 50, 60, 70 anos, fica contente de ver aquela loucura do jovem. Internet, eu acho que a internet é mais culpada. Em parte, não é totalmente, mas internet em parte, é mais culpada. Em parte, quer dizer, internet é mais culpada que a televisão. Os horários que certos programas, né, vão ao ar, que deviam passar num horário mais nobre ou um horário mais calmo, que talvez as crianças, os adolescentes não tivessem mais coisa. Eu não vou culpar a televisão, os meios sociais. Internet. Eu acho que quando se diz em globalização e evolução, é tudo. As pessoas esquecem, querem só mandar um torpedo, mandar um e-mail, não conseguem fazer nada. Evolui, mas também as coisas curtas, as coisas também estão a evoluir. As novas marcas e tudo mais. Então, os meios de comunicação e tudo isso não propagam só sexualidade, propagam também outras coisas. Um conselho para os pais, as mães, quando estão a ver assistir um filme, voltando para não me contar meu raciocínio, a tendência dessa educação sexual dos pais é mandar os filhos sair da sala, porque há, por exemplo, uma cena de beijo, uma cena sensual no filme. Não. Deixa os filhos assistir, no fim do filme, explicar que isso não é para a sua idade. Isso que você está vendo, não pode fazer. Isso é para os mais velhos. Educação sexual para a nossa juventude, como falou o Zé e os pais, tem que ser assim. Agora, na parte do namoro, dentro da educação sexual, infelizmente, os pais não conseguem travar a loucura das nossas filhas, dos nossos filhos, porque o namoro, mesmo dentro da casa, existe com os primos, com as primas. Mesmo se o pai educa muito bem os filhos, atenção, primo, prima é família. Primo, prima é família. A tendência da juventude atual, como falou o Zé e a minha querida, não acata o conselho dos pais. Eu acho que a educação sexual é uma educação que os pais e tios... tem que ter uma base solidificada. Quando tens uma boa educação em casa, com os pais, com os tios, irmãos, então é muito pouco tendencioso para tu fugir da linhagem. Há muita mãe solteira dias de hoje, há muita mãe com os filhos que não têm como educar os filhos, vão trabalhar, a filha fica com uma vizinha. Então isso é conforme, são várias pessoas que aparecem assim, sou um pai exemplar, só é pai no Facebook, mas não atende em casa, tem vários filhos em várias... Então não tem como dar uma educação, dar esse apoio aos filhos. Por isso é que eu estou a falar da sociedade angolana, que está quase sem falta de rumo. Porque há muitos filhos sem pai. Há muitos filhos sem pai, são criados na casa. E olha, se reparar, tem muita miúda que vem de Benguela a zongar aqui. Tem muito rapaz de fora para vir todo de Luanda. Luanda está sufocado, tem muitas pessoas de fora para viver. Então, a gente vai viver, falamos que é uma sociedade doentia em ramo sexual. Por quê? Porque é o que a gente vê, é o que a gente vive. A prostituição daqui a bocado vai legalizar. Porque antes a prostituição é humilde de coisa, era uma coisa dolorosa, mas agora é... Eu acho que tudo começa de casa.
com os pais deve ser acabar com aquele mito de não poder conversar, não poder transmitir a verdadeira essência do que é a coisa, porque acima de tudo os jovens ou os adolescentes têm uma propulsão muito grande é adquirir informações de rua. E quando os filhos vão descobrir ou acabando por adquirir esses conhecimentos de rua, tornam-se muito difícil depois para criar aqueles laços em casa, de saber o que é a verdadeira coisa. O meu pai vai me dizer o que é a sexualidade. Ele chega para casa, eu tento até lhe demonstrar, tentar lhe dizer, dar indícios do que aconteceu comigo. Ah, pai, hoje um menino chegou para mim e disse que quer namorar comigo. Mas ele vai chegar para mim a berros e diz, quem é esse menino? Não sei o quê, e tudo mais. Acho que isso deve ser, são fases que só os pais devem, de princípio, estar a transmitir aos seus filhos, porque nada, isso é como tudo, um alicerce. Porque as paredes não serão boas se não tiver um bom alicerce. Isso é como tudo. Em casa, os pais conversam. Sim. E os filhos hoje apresentam dupla personalidade. Não, só em casa, ele pode acatar o que o pai está a dizer, mas fora... Isso que eu disse, tem que ter um bocadinho mas de sorte. isso também tem que ter muitas das pois, vezes do tipo mas de comportamento eu que tem o concluindo pai. digo o meu seguinte, pai pode até mudar a aí educação depende sexual. muito da consciência da própria criança. Não só da consciência da criança, mas São também do corrigidos. pai, porque às vezes o pai também tem dupla O que personalidade. estará mais à frente aí Tá mesmo é a vendo? própria consciência da criança. São Pois. influenciados. Porque eu posso estar a andar com determinadas crianças, não é? Que têm uma vida que não é aceitável perante as famílias, perante a sociedade, e eu não querer acompanhar esse ritmo. Aí o que está em jogo é a minha consciência. Não é? É a minha consciência. O pai pode falar, eu posso não acatar. Como o pai pode falar e eu acatar. Bom, eu aconselharia os pais a não deixarem de conversar com os filhos, conversar no momento certo, conversar temas importantes, estar mais presentes. Quando digo presentes, quer dizer, impor algumas regras, não regras para prejudicar. Porque existem regras que prejudicam mesmo até a própria criança. Mas impor algumas regras em benefício próprio da criança. Ter horas de chegar em casa, não é? Saber a hora de sentar-se à mesa, porque às vezes é naquele momento em que as pessoas estão sentadas à mesa, aquele momento é muito importante. Os pais aí aproveitam transmitir alguns conhecimentos, alguns valores necessários mesmo. Porque quando a educação é normalizada com conhecimento, isso faz com que a criança tenha uma postura correta perante a sociedade, não só na família, com os colegas, enfim.